Gente, boa noite. É muito bom contar com vocês aqui hoje, ter vocês conosco. Hoje de casa nova, ampliada para receber vocês todos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre pintura mediúnica e a nossa irmã Andréia vai explicar um pouco pra gente sobre o que é a pintura mediúnica. Enquanto eles se organizam ali, né? Boa noite, eu sou a Andréia, né, João? Aqui é a Andréia dele. Eu vou chamar as crianças que estão ali atrás para eles virem para cá, por favor. Se tiver com celular, guarde. Todo mundo. Não, é assim. Então. Isso, aí. Muito bem. O grude da avó, né? Não deixa ficar com o grude, não, né? Deixa eu aproveitar o colinho dela. Então, boa noite. Vamos hoje conversar sobre pintura mediúnica. É um assunto, assim, muito interessante. É um assunto... para quem não conhece ou que está iniciando os estudos com relação à pintura mediúnica, é um assunto assim que deixa a gente um pouco inseguro, né? Mas, graças a Deus e a espiritualidade, a gente tem pessoas que começam antes de nós para dar o suporte. O que eu vou falar para vocês aqui é bem simples, mas eu espero que acrescente uma corzinha aí de conhecimento a mais no coração de cada um. Para fundamentar os tópicos que eu vou mostrar para vocês, eu usei esse livro de uma médium, Isa Pereira. Ela relata a trajetória dela, como ela iniciou o trabalho com pintura mediúnica. Usei alguns tópicos também desse livro, que é Pintura Mediúnica, Visão Espírita em Ampla Pesquisa, de Adriano Calzone. E esse aqui que eu gosto de carregar também comigo foi um dos primeiros que eu utilizei quando começou os primeiros exercícios, né, de pintura mediúnica, que é o livro de Leon Denis, Espiritismo na Arte. Tem outros, mas esses é o que eu me baseei agora. Então vamos lá, pintura mediúnica. A pintura mediúnica, ela é um dos recursos que a espiritualidade utiliza para fazer terapias, para nos auxiliar em nossos tratamentos, em nossos aprendizados, em nossas dificuldades, sejam elas emocionais, físicas ou espirituais. Ela vai fazer milagre na nossa vida? Não vai. Eu estou com um problema de saúde, ela vai... Se eu receber um desenho mediúnico, eu vou sarar. Você vai ter o apoio terapêutico e junto com o seu tratamento físico, médico, um remedinho lá que vai curar as dores do corpo, você vai ter esse suporte a mais. Por quê? Para as nossas dores corporais, os espíritos falam que nós temos muitos medicamentos. E nós vivemos num momento que a gente precisa
muito, muito mesmo, de tratar as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa alma, que é muito difícil. Sozinhos nós não conseguiríamos. Por isso que a espiritualidade usa da arte como mais um recurso terapêutico. Quando eu falo a arte, a música, a pintura, o cinema, a gente está ali, né, agora com o nosso lar, né? Então, assim, cinema, música, pintura, escultura, poesia. Então, esse universo artístico é muito bem trabalhado terapeuticamente pelos espíritos, através da mediunidade, através de médiuns que podem auxiliar. Então, os tópicos que eu trouxe são esses. Pintura mediúnica é o resultado da criação artística de um espírito pintor esclarecido ou não. Então, eu sou médium, André é médium de pintura mediúnica. O espírito que vai, o artista, né, que está no plano espiritual, que vai trazer o desenho, né, que eu vou fazer a intermediação, ele pode ser um espírito elevado ou não. Os espíritos falam que tem espíritos que retornaram à pátria espiritual, que estão em tratamento e precisam exercitar o seu desenho, a sua pintura, a sua arte. Então eles vêm às casas espíritas que desenvolvem esse trabalho para exercitarem. Esses desenhos de exercício a esses espíritos, geralmente eles não são doados às pessoas. É um exercício, né, de tratamento aos espíritos desencarnados, aos artistas que estão em aprendizado também. E tem os desenhos, né, de espíritos que não estão nessa condição, que são os desenhos que são ofertados, né, direcionados às pessoas nas casas espíritas. Eles falam que o espírito, né, ligado à arte, muitas vezes ele está muito impregnado de muitas dificuldades. Então ele precisa do nosso auxílio também, assim como nós precisamos do auxílio deles também. Precisa desse intercâmbio para poder eles se organizarem emocionalmente, espiritualmente. Eu fico olhando no relógio, porque se deixar, dona Cida, eu vou ficar ficando assim fora. Eu tô meio aqui assim, tem novidade, né, Luiz? Eu geralmente eu não paro. Mas vamos lá. É transmitida pelos mecanismos da mediunidade, por isso pintura mediúnica. É possível também evidenciar a imortalidade, provando por meio da arte que há vida após a morte. A pintura mediúnica iniciou-se com esse objetivo. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, que estudou todo o fenômeno, né, da doutrina, que codificou, ele na França daquela época, é porque estão pedindo para falar mais coisa, espera, né? Vou falar, espera. Então, Allan Kardec, né, ele precisava, né, o trabalho dele era justamente em torno dessa questão de provar que não existe morte, né? Que nós vivemos várias existências. E a pintura mediúnica, ela iniciou com esse objetivo. Ainda existem casas que trabalham, né, com esse objetivo, mas atualmente ela já recebe um cuidado que é a questão terapêutica mesmo, o auxílio aos nossos tratamentos, né? Então, aonde, né, senhora? A gente já vê muitas casas fazendo, através da pintura mediúnica, do desenho mediúnico, a desobsessão. Porque quando se faz o desenho, é um encontro mais rápido. Então, é uma forma de ajudar mais rápido do que outro meio.
E assim, também a espiritualidade ela fala em relação a isso, que quando o médium, né, daquela equipe está fazendo o desenho, vários espíritos sofredores, né, eles que estão em tratamento, eles são encaminhados para receber aí naquele ato que a gente está fazendo o desenho, aquele desenho envolve esse espírito naquelas energias de que ele precisa, com aquelas cores que são trabalhadas, que ele necessita. Então há relatos, né, de trabalhos assim. Quando surgiu, nem falava-se pintura mediúnica, era desenho mediúnico. Porque quando iniciou, a pintura era uma coisa assim de privilégio. E não era muito bem aceito, porque era difícil para manusear e tudo mais. E os materiais de desenho era mais acessível para as pessoas. Então, era conhecido como desenho mediúnico. Aqui no Brasil, a pintura mediúnica com tinta a óleo aconteceu na década de 30, sabe? Começou a aparecer. Mediunidade capaz de amenizar males do corpo e da alma. Vai trazer milagre? Vai sarar a gente? Oba, não vai. Mas ela vai amenizar as nossas dores, as nossas dificuldades, a nossa ansiedade, a nossa depressão, a nossa saúde física, material, ela vai amenizar. É feita para tratamento terapêutico e harmonização das pessoas. Nós necessitamos agora, mais do que provar a vida, né, que a vida não... existe vida após a morte, nós estamos precisando de harmonização, a gente está precisando trabalhar os nossos sentimentos, as nossas emoções, esse universo, que essa correria do dia a dia não nos permite, ou dificulta, ou a gente também, às vezes, acredita tanto que não tem jeito, que vai ficando não tem jeito e nunca vai ter, né? Nunca vai ter um momento para fazer alguma coisa. É capaz de trazer ajuda para o reequilíbrio mental e espiritual e o físico também. Reequilíbrio mental, espiritual e físico também. A pintura mediúnica, gente, isso aqui é só assim, só um apanhado para vocês perceberem, mas já eu vou cumprir essa parte técnica e vou fazer meu modelo. Essas duas médiums são maravilhosas. A Maria, assim, o meu primeiro contato com a pintura mediúnica, na verdade, foi em Sacramento, numa viagem que a gente fez para poder abrir a escola Caminho da Luz. Nem existia escola, estava quebrando, né, as paredes. E nós fomos lá na casa de Eurípides e Barçanufo, Sacramento, e lá eles têm uma equipe muito bem estruturada com relação aos aspectos do espiritismo, das manifestações mediúnicas. E lá eu fiquei desorientada com o universo de arte que tinha lá. E aí dali começou a despertar as minhas atividades. Essas duas pessoas, a Maria Gertrudes, que é a moça aqui, ela esteve na Casa do Caminho. Na época, eu fiquei louca lá no meio do povo. Comecei a ver cor, eu estava sentada igual vocês, comecei a ver minha mão azul. Aí eu chamei a Val, né, que era a responsável por nós, que é até hoje, e aí eu falei, minha mão azul, apavorada. Aí a tela que estava sendo pintada era azul, e eu não tinha visto. Então as coisas foram acontecendo assim, meio que assim. Então a Maria Jesus, eu coloquei a imagem dela porque é uma referência do meu início. A Valquíria Kaminski, que é maravilhosa, ela é linda, ela tem um trabalho de muitos anos na pintura, ela tem um relato dela, eu não trouxe o livro porque está emprestado. Eu sempre fico sensível, eu dou ou eu empresto. Vou ter que comprar outra.
que é o Pescadores de Almas. A Valquíria chegou para mim de que forma? Meu pai estava numa UTI em Goiânia, aí eu tinha ficado com ele, tinha ido para visita, meu pai estava internado, tinha saído da UTI, eu tinha passado a noite com ele. Minha irmã ia chegar para ficar e eu poder descansar. E eu, sempre que viajo, eu compro um livro. E eu saí tão cansada do hospital, que eu falei, mas eu vou lá no Flamboyant, que eu quero ainda. Hoje não existe mais essa loja lá. Eu falei, vou lá naquela loja. Eu estava tão assim. Aí fui, e tô olhando lá despretensiosamente, olha, quando eu vi o livro dela, que é ela com as mãos assim, e eu falei, olha esse livro aqui. Aí eu peguei, não conhecia, peguei o livro, sentei na poltroninha lá e comecei a ler, não parei mais. E durante a pandemia eu consegui fazer com ela umas terapias, uns exercícios lá. Então, assim, eu sou apaixonada, ela me abriu, assim, um portal de muitas coisas para mim. Por isso que eu trouxe essas duas. Existem outras e outras pessoas fazendo. A pintura mediúnica, ela está acontecendo em muitos lugares, mas está tão tímido, tão assim, quietinho, e a gente tem tanto medo, eu falo por mim, né, tanta insegurança, que já tem mais de 20 anos que eu estou aprendendo e tal, e é um vai e vem, mas isso é assim mesmo. Aqui, esse é um trabalho que a gente, quando veio a pandemia, parou e que eu vou retornar agora. Uma vez por mês, a gente faz uma pintura na tela. E aí, o Luiz, ele me assessora desde o início, né, Luiz? E o que ele faz? Ele fica aí, daquele jeito. Vou arrumar uma cadeira, que eu vi que pode pôr uma cadeirinha para você puxar, mas ele não vai querer. E aí, uma pessoa que me auxilia com as tintas. Essa pessoa não é fixa. Nesse dia foi a minha comadre, ela é escolhida lá na hora. Uma pessoa para ajudar a abrir tinta. E geralmente a comadre ainda tem um conhecimento da área de arte, alguma coisa assim. Ela não tem barreira para mexer com as tintas. Mas geralmente são escolhidos lá os trabalhadores. E muitos falam assim, mas o que eu vou fazer? Eu não sei que tinta é essa, não, você vai abrir a tinta. E dá super certo, dá o apoio e tal. Então aqui foi o momento, né, de produção uma vez ao mês. Aí a tela no final foi essa tela, e nessa tela a gente faz a doação para uma pessoa que está lá. André, como é que você sabe quem vai ganhar? Não sei. Como é que você escolhe? Eu sei que geralmente vai para a pessoa certa, porque depois ela vem, fala com a gente, né? É muito interessante. Essa aqui foi a Zilda, ela é uma trabalhadora, uma amiga nossa, e ela recebeu essa cor. As cores estão de acordo com aquilo que a pessoa está necessitando, aquilo que ela está precisando. Então, se ela está precisando de uma cor assim, que estimule, ela está meio deprimida, eles vão trazer cores, elementos que vão trazer ânimo a essa pessoa. A espiritualidade, ela sabe o que cada um de nós está precisando. Qual é o elemento que aquela pessoa precisa, né? Mesmo, e assim, eu não sei, já aconteceu, né, Luiz, de uma menina que era aniversário dela. E aí ela recebeu a tela e ficou tão emocionada, inclusive hoje é meu aniversário. Então, assim, gente, é tão lindo, tão bacana, que dá medo, dá muito medo. A gente quer recuar, a gente ama, mas a gente quer deixar de fazer. Aí a Valquíria, que eu contei para vocês, que eu conversei muito na pandemia, ela falou que não era para eu preocupar, porque eu ia retornar e que eu ter que me segurar. Então que estava tudo tranquilo, que eu precisava desse momento de afastamento para o meu retorno, para as propostas que realmente precisariam existir e acontecer. Aí eu me acalmei. Mas assim, Simone, é aprendizado. A gente começa com giz de cera da escola, com lápis de cor da criança.
Por isso que sempre que eu vou fazer, tem criança e eu ponho perto de mim, eu coloco para desenhar no chão e assim vai. Tem, assim, nós colocamos, a espiritualidade põe para dançar, se precisar. Então é um momento de muita alegria. É um momento, assim, de cor, de luz, de alegria. Por quê? Porque nós já vivemos em existências e existências de sofrimento, de dor, de todo tipo de aprendizado. E a gente já teve momentos de desistir da alegria. Não pode sorrir, é proibido durante a história, essa trajetória. E aí, tanto é que quando vem um espírito, manifestar, e ele se demonstra um pouco mais alegre, faz uma brincadeira, a gente fala, olha, ele é obsessor. Meu Deus, esse negócio aqui é um espírito brincalhão, é um obsessor. Então a gente ainda tem muito que aprender. E não é a espiritualidade que trabalha com a arte, com a mediunidade voltada para a arte, com a pintura mediúnica. Ela é composta de jovens, de crianças, de espíritos que não são perfeitos, de espíritos mais evoluídos e todos entrelaçados para a harmonia das pessoas, das almas, a harmonia que a gente está precisando. E é tão interessante que nós temos muito medo desse universo das cores. Se eu pedir, vamos pintar aí, não dou conta não. A criança não, você entrega, ela pinta até ela, Ela come a tinta, ela pinta a casa, a mãe quer morrer, pega o giz de cera, sai pintando. Mas nós temos muito medo da arte. Por quê? Porque a arte foi muito considerada para padrões muito elevados. Porque os recursos artísticos são muito caros. Culturalmente, muitos ainda acreditam que a arte é aquela lá só aqui no museu, que a arte só lá do Van Gogh. Nossa, eu tenho uma amiga que pinta umas telas lindas, perfeitas, parece até fotografia. Então a arte é só para ela, para mim, que eu mal sei rabiscar, não sei nem abrir o vídeo de tinta. E a espiritualidade, ela vem, traz o convite e fala, vá, faça. Com alegria. Está com dificuldade? A gente vai ajudar. Está triste? A gente vai ajudar. É porque assim eles falam, Falam que você aproveita e escuta também, Escuta. Aí vocês vão pensar, agora você tá vendo eles falar aí? Não tô vendo, não tô escutando igual tô vendo vocês, mas a gente se comunica. Porque teve uma época que eu ficava assim, eu não sei quem é, não assina. Então assim, eles não estão preocupados mais em aquela tenose, a tela do Portinari. A espiritualidade atualmente, ela já ultrapassou, esses projetos do arte e cura, ela já ultrapassou esse universo. Quem fez a celebridade não é. A arte é para todo mundo. Gente, a arte não tem barreira. A arte, ela vai aonde ela quer. A gente ouve música lá da Arábia. A gente ouve música africana que nos toca a alma. Eu fui na África, só li no livro lá, ainda morrendo de raiva que eu tinha que fazer prova. Não é assim? A música, a nossa música, vai lá pro outro continente. Ainda mais agora com essa internet, que vai mesmo. A arte é a linguagem universal, a poesia, a música, a literatura. Quantos livros a gente lê e tá lá traduzido por fulano de tal? Quem que é o fulano? Quem que é o autor? É um inglês. Não, esse aqui não é brasileiro, não. A arte, ela vai aonde a gente nem imagina. A arte resgata as almas que estão nas regiões inferiores.
Gente, vocês acham que uma pessoa, um artista que desencarnou numa situação de vício, de dor, que está numa região inferior, ele vai adiantar ir lá? O anjo reluzente, ele vai entender essa linguagem? Ele vai ser resgatado? Não. Quem vai, tem caravanas, tem caravanas, né, de artistas, de trabalhadores dessa área que vão e resgatam com música, com imagens, com histórias. Vocês aqui não tem as lavadeiras lá? Tem na banda? Gente, eu sou kardecista, tá? Eu tô aqui fazendo estágio. Não tem? Elas têm, como é que chama? As lavadeiras. Então, pra quê? Vocês acham que elas estão lavando roupa até hoje pra nós? Então, todos nós somos amparados. Esse trabalho, uma coisa que eu quero falar para vocês, esse trabalho de arte cura, ele está vinculado com Maria Santíssima, a mãe de Jesus, amorosa, bondosa. Ele tem esse trabalho, ele resgata almas, ele harmoniza almas, ele traz sabedoria, ele ilumina, ele dá cor, ele dá vida, ele dá luz. Aonde há somente treva, a luz se faz presente, seja através das cores, seja através da melodia, seja através do desenho ou da pintura. Hoje, pintura mediúnica, porque é o que eu venho exercitando aí há um bom tempo. E confesso que até hoje eu estou capengando, não acabei no estágio, dona Cida. É a primeira vez que eu falo assim, então, sim, desse jeito, porque eu sempre estou fazendo. Aí eu falei, vou levar meu material, tá acabando. Porque eu sempre trago comigo, tá acabando. Mas um outro momento, se vocês quiserem, eu venho exclusivamente para fazer um momento de pintura aqui com vocês. É só me falar que eu venho, né? O Luiz está acostumado, ele já me auxilia, mas é muito simples. E a emoção é indescritível, é maravilhosa, é de uma beleza extraordinária. A pintura mediúnica é para trazer beleza, o bom, o belo. Não precisamos mais do show. A criança pode fazer. Você que está aqui pode desenhar, pode rabiscar, pode falar. Um rabisco quer dizer muita coisa. Sabe por que existe a arte assim também? Antes que eu me esqueça, tem coisas que a gente não consegue, tem dores que a gente não consegue falar, verbalizar. Tem gente que fala, ai, dona Cida, tá acontecendo isso, mas tem gente que já tô sentindo angústia, mas aí não sei contar. Aí quando a gente faz o desenho, a pessoa acaba que vai registrando ali. E é onde a gente pode observar alguns aspectos, né, importantes. Mas isso aí é um outro assunto para um outro momento. Mas a arte, quando a gente não consegue verbalizar, quando a gente não consegue colocar para fora, a gente pode pintar. E as crianças fazem isso muito bem. Não fazem mais porque a gente é xereta. O menino está lá desenhando, ele vai fazer lá o jardim dele, aí ele faz a menina no jardim, ele faz dois daquele modelo, aí eu falo, não, faz o cabelo dela comprido. Aí ele quer pintar o cabelo de preto, muito bem. Pinta dessa cor. Aí o menino pinta o sol de vermelho. Hoje já seguiu o sol vermelho. Mas você dia que no final da tarde, se a gente observar, não tem as suas rajadas vermelho, laranja, vai mudando muito rápido. Aí eu dando, não, que o sol é amarelo, a árvore
árvore, as folhas são verdes, o caule marrom, mas a gente tem caule que é meio branco, tem caule verde, não, mais marrom da árvore, só tem marrom. E aí a gente vai podando, sabe, essa criatividade, essa comunicação. Então, gente, 5 minutos? Então é isso, sabe? Eu venho outro dia, falo com você, faço com vocês, mas para vocês não ficarem muito tristes, muito mesmo tristes, por favor. Os trabalhadores vão precisar. Abre essas máquinas. Vocês vão receber? Só um pouco. Os meninos e as meninas aqui vão passar com massinha. É colorida. O Luiz está passando com uma cor. Se você não quiser aquela cor, pegue a cor que você quer com o próximo que tiver. Você vai levar, escolha a cor que você quer. Pode ser preto. Ai, preto não. Pode ser preto, não tem importância. Pode ser a cor que você, nesse momento, se identificar. Eu costumo dar tinta, mas hoje não vai fazer bagunça não, porque não tem tempo. Pode, tem outras cores. Se vocês quiserem pegar aqui, abre já tá vendo? Para os meninos. Quer verde? Alguém quer verde? Cheirinho bom. Eu não sou criança para ficar brincando com massinha. Por isso que a gente tem as dificuldades muitas vezes. Quem dera se fôssemos as crianças. Entendeu? Se você quiser mais de uma cor, pode pegar. Tem preto. Alguém mais quer? Tem branco também. Pode pegar. Que pegou pra você? Tem amarelo? Quem tá querendo amarelo? Vai lá buscar. Todo mundo ganhou? Os trabalhadores não podem ficar sem massinha, ninguém. Também. Uai, que sentido faz isso? Até eu quero. Dá um pedaço. Uai, mas aí vocês vão ficar de fora do evento? Não pode. Uai, aí fica estranho, não fica? Então a pintura mediúnica ela pode ser feita com tinta, ela pode ser feita com lápis, com caneta, e aí vai. Com giz de cera, lápis de cor, canetinha. A arte vai além também. Quer mais? As crianças, quando forem crescer, levem as massinhas para vocês brincar, tá bom? Só cuidado para não sair pregando no chão, tá? Senão depois eles não vão deixar eu trazer massinha mais. Aí é um perigo. Pessoal, eu encerro assim. É muita alegria, não dá pra ficar sem dar um sorriso, sem dar um olhar. Há coisas belas espalhadas no céu, espalhadas na terra, também você é. Não repara que é a belezura da cantora, não. É muita alegria, não dá pra ficar
sem dar um sorriso. Por que você está com cara feia, Cris? Está cansado do dia? Mandar um sorrisinho aí. Eu atendi uma criança deficiente e quando ele não queria fazer as coisas, eu fechava a cara para ele assim, né? E ele, cadê o sorrisinho? E o bonito chamava André. Aí o que eu fazia? Ria. Ele era muito bonitinho. É muita alegria, não dá pra ficar sem dar um sorriso, sem dar um olhar para as coisas belas espalhadas no céu, espalhadas na terra, também você é. Longe as estrelinhas, perto as florzinhas. E no nosso coração eu desejo para cada um todas as cores, todas as bênçãos, todas as luzes. E as suas dores, as suas dificuldades, as suas angústias, as suas preocupações se transformem em muitas flores. Porque no nosso coração nós já nascemos com a semente do bom e do belo, do que é o bem. Nós temos a semente, precisamos só da aguinha lá para ela germinar, para nos tornarmos mais amorosos, que vai fazer brotar muito mais sabedoria, muito mais luz. Aprendamos com a espiritualidade, seja em Aruanda, seja em nosso lar. Que aprendamos com as lavadeiras ou com Iemanjá. Que aprendamos com Maria Santíssima, Jesus, Pai Oxalá. Que estejamos unidos amorosamente e amparados por essa espiritualidade que conhece cada um de nós intimamente e sempre nos abraça e sempre nos ampara e sempre nos oferta massinha de modelar para todo mundo. Sintam-se muito amados, muito abraçados, protegidos por toda a espiritualidade amiga. E que todos aqueles que a gente traz, que às vezes estão assim meio sofridinhos, que eles também possam aproveitar as luzes emanadas dessas massinhas que vocês estão aí manipulando, brincando, ou às vezes achando, que negócio estranho, o que eu vou fazer com isso? É isso, gente. Muito obrigada pelo convite, seu Luiz. E eu estou aí com vocês, continuo fazendo meu estágio. E é isso. Um abraço, viu, dona Cida? Muito obrigada por permitir eu aqui. Aí nós não podemos ficar juntos, nós vamos ficar falando 300 dias seguidos, né? Aqui o povo vai falar, meu Deus. Então, gente, fiquem assim abençoados, amparados. Muito, muito, muito obrigada.